Bom, partindo disso, vamos entender na prática agora o que essas características gananciosas, então, que estão relacionadas a esses traços de personalidade, a essa questão emocional, a essa busca incessante por mais, quais são as consequências efetivas deste padrão de traço de personalidade, digamos assim, né? Dessa característica pessoal. Há algumas suposições de que, por exemplo, a crise de 2008 tenha sido desencadeada por um comportamento ganancioso. Por quê? A crise de 2008 nos Estados Unidos, ela foi constituída a partir de vendas, muitas vendas de imóveis para pessoas que não tinham condições de pagar. Porque os bancos, eles reduziram o seu nível de análise de crédito. Então, é você chegar no banco, você já estar negativo e você conseguir um empréstimo para comprar a tua casa. E aí os bancos fizeram muito isso. E depois eles vendiam essas dívidas. As securitizadoras compravam essas dívidas, não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas só falando a grosso modo, securitizadoras compravam essas dívidas e vendiam essas dívidas como se no Brasil aqui fosse um CRI, CRA. Não vou entrar nos detalhes técnicos disso. Mas aí o que acontecia? Lá na ponta, as pessoas que já não tinham crédito bom, né, que já não tinham um score de crédito positivo, obviamente começaram a não pagar essas dívidas. E aí, essas empresas de securitizadora que vendiam esses títulos para essas outras pessoas que estavam comprando também não tinham mais condições de pagar aquela dívida que ele tinha com a pessoa que tinha investido aquele capital. E aí aquilo começou a se tornar uma bola de neve. Mas a origem inicial é os bancos venderem crédito para as pessoas que não têm condições por busca de maiores ganhos. Então pressupõe-se que a crise de 2008 foi uma crise da ganância, das pessoas quererem mais, independente das consequências que aquilo pudesse vir a ter. E isso acontece em várias outras áreas, né? Por exemplo, a gente pega o próprio Covid. O quanto não aconteceu de superfaturamento de... Aqui no Brasil teve vários escândalos nesse sentido, mas não foi só no Brasil, Europa, enfim, vários escândalos relacionados a isso, né? Superfatura, oxigênio. Meu, as pessoas estavam morrendo e tinha gente superfaturando oxigênio. Sabe? É um nível de ganância que não é racional, este é o ponto. E esse é o ponto que o Adam Smith chama atenção. Não é racional. Por isso que realmente eu entendo esse resultado do ponto de vista emocional, demonstrar que as pessoas gananciosas talvez tenham uma perspectiva emocional prejudicada, digamos assim. Porque não é racional. Você buscar maximizar os seus ganhos à custa de que não interessa as custas do quê? Isso não é racional. E o Covid nos mostrou isso. O Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, ele dá um exemplo de uma pessoa que vende milho, né? E que se essa pessoa ela é gananciosa, ela vai querer vender o seu milho por um custo mais caro. E aí ele não vai conseguir vender. E o que vai acontecer é que na safra seguinte tem muito milho de oferta, e aí depois ele vai ter que vender o seu milho a um custo muito menor do que ele poderia ter vendido, que ele só não vendeu porque ele queria um valor superfaturado daquilo ali. Então, o que o Adam Smith diz também é que, além da ganância ser irracional, ela também leva a piores resultados. E dentre esses piores resultados, é só você pensar quantas pessoas entram em jogos, e no episódio passado nós falamos sobre jogos, quantas pessoas entram em jogos de azar, essas coisas, por pura ganância. Só que eu entro pela ganância e ao invés de ter um resultado positivo, aquilo ali só me prejudica ainda mais. Isso acontece com investimentos, as pessoas fazem investimentos mirabolantes, quando na verdade elas estão se colocando num risco muito superior do que deveriam só pela ganância. Então, o que os estudos mostram é que, embora, e aí tem um estudo bem interessante que foi feito com em torno de 2.000 pessoas na Holanda, avaliando as características e os perfis dos gananciosos, né? E as consequências, e aí a gente já entra nas consequências de ser uma pessoa gananciosa. E embora a renda familiar das pessoas gananciosas tenda a ser maior,
a renda pessoal, ela não foi superior. E eu parto da pressuposição de que a renda pessoal não foi superior exatamente pelo fato de que a ganância, na realidade, ao invés de te levar a melhores escolhas, te leva a prejuízos. Porque você toma decisões irracionais e incoerentes que não são maximizadoras da utilidade, como eu diria na teoria padrão de finanças, né, de economia, que ela te afasta, na verdade, dessa maximização. Porque você vai a um ponto que ultrapassa as possibilidades reais de ganhos efetivos, porque você arrisca além do que deveria ter arriscado. Então, aí você vai pensar assim, tá, mas então por que os gananciosos têm renda maior? Porque a pressuposição que eles fazem no artigo ali é que o ganancioso, ele também vai buscar parceiros que tenham a mesma perspectiva ou que sejam mais desenrolados com a vida, né? Que não se satisfaçam com qualquer coisa. Então, o somatório acaba fazendo com que tenha maior, mas a individualidade não. Então, é bem interessante a gente ver essa perspectiva. Outros resultados que esse estudo da Holanda trouxe em relação aos gananciosos é que os gananciosos têm mais parceiros sexuais, só que eles têm menor duração nos relacionamentos. E menor número de filhos e menor satisfação com a vida, menor bem-estar. Então, vamos entender esses dados. Olha só a consequência da ganância. Para a pessoa, para o indivíduo, mostrando que isso aqui não tem benefício nenhum. Nós já entendemos que a ganância pode ter prejuízo para a pessoa, para a consequência de outras pessoas, como a crise de 2008, a questão do Covid, a questão do Billy lá, mas também pode gerar prejuízo na qualidade de vida da pessoa. Uma delas é essa renda pessoal que não é maior, tem a renda familiar maior, mas não a renda pessoal. E aí esses outros aspectos que são imprescindíveis. Tem estudos longitudinais feitos nos Estados Unidos, tem mais de 80 anos de estudo, que avalia quais são os aspectos mais importantes para que a pessoa seja realmente feliz. E um dos itens lá caracterizados é relacionamentos duradouros, né? Qualidades afetivas. E o ganancioso não tem isso. Ele tem muitos parceiros sexuais, só que ele não tem um relacionamento duradouro, ele não tem uma qualidade de relacionamentos. E aí ele também tem menos filhos. Então, a estrutura familiar do ganancioso é menos sólida. E isso pode ser um dos fatores que faz com que o ganancioso tenha uma menor satisfação de vida, um menor bem-estar. Então, o ganancioso ele vive pior. Por quê? Porque ele tem uma estrutura familiar pior e ele tem uma menor percepção de bem-estar, porque ele está sempre insatisfeito. Ele sempre está buscando mais, ele sempre quer... E não é que a gente não queira buscar mais, sabe? E aí agora eu já vou entrar no aspecto de que... Tá, eu já entendi tudo que é ruim, agora me explica o que é bom e para onde eu tenho que caminhar, né? Não é que nós não tenhamos que buscar mais. É que esta busca de mais não pode ser irracional como é a do ganancioso. Por quê? Porque senão essa constante insatisfação vai fazer com que ele avalie a sua vida como uma vida ruim. Só que daqui a pouco ele fez uma evolução gigantesca na vida e ele ainda está achando que é ruim. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, em termos de perspectivas de vida. Porque se você estiver constantemente insatisfeito, tu para de viver bem. Então, esta insatisfação, ela precisa ser motivadora, mas ela não pode passar do ponto da motivação para te levar à frustração constante, porque tu acha que nunca é o suficiente. Nós precisamos aprender a ser gratos, e eu não digo grato essa coisa de ai meu Deus, eu sou grato pela vida, não, é real. Nós precisamos compreender e ser gratos por aquilo que nós conquistamos, pela evolução de onde nós saímos e onde estamos. Isso o Gui tem muito forte, eu aprendo muito com ele, assim, de realmente olhar para tudo e dizer assim, nossa, que massa, sabe? Que massa. Tudo que foi construído, de onde a gente saiu, porque essa perspectiva de onde nós saímos e onde nós estamos é muito positiva. E nós precisamos ter esses cuidados. Então, essa é a construção
do que seria um ganancioso e dos prejuízos que eles têm.